saber como é que está a movimentação com essa suspensão do decreto e... Eu na verdade, me surpreendi um pouco. Vocês eu não vi pronunciamento oficial, mas me surpreendi um pouco com o pronunciamento oficial dos representantes da Uber que estavam satisfeitos com o decreto. Eu tenho algumas preocupações com relação a esse decreto, mas essencialmente com o grau de liberdade que foi dado para a BH Trans, porque vem depois. Você fala assim, hoje qual que é o problema? Não vejo problema nenhum, acho que o decreto, aliás, mexe muito, tirando 1% que eles estão dizendo que vai ser o preço público cobrado, mexe muito pouco com a lógica. Não acho que a vistoria feita pela prefeitura vai ser em nada mais rigorosa no primeiro momento do que a que as próprias empresas fazem. Então, assim, agora, como a BH Trans está livre para fazer a vistoria dos critérios que ela quiser e para mexer nesse preço público do jeito que ela quiser, eu tenho muita preocupação de que a gente não crie amanhã um outro serviço de táxi. Justamente, eu acho que esse decreto está disfarçado de, sabe, de uma regulamentação que não existe, né? Eles estão querendo fazer uma proibição velada de novo, como foi feito lá atrás, e realmente nossa preocupação. Filial, inadmissível, inconstitucional, um problema terrível, se você pensar na expansão do nosso serviço. Do ponto de vista operacional, né? Isso. Imagina assim, toda cidade que vocês forem Cada operar. município você ter uma sala com CNPJ e pessoas, isso gera realmente um custo operacional enorme, porque a gente tende a centralizar. E contraria toda a base da lógica digital. Então, se você fala assim, não, a base é digital, mas eu exijo que você tenha uma estrutura física. Você está retrocedendo em termos de, né, sei lá. Então, assim, eu estou muito incomodado, mas me assustou, assim, o fato de não ter havido um enfrentamento, talvez. Fez com que a maior parte da população esteja acreditando que está ok. Falou até a hora que a BH Trans puser as unhas de fora. E fora que, sinceramente, eu tenho sérias dúvidas, a crítica é minha, não é de vocês, de que a BH Trans tenha condição de exercer essa fiscalização. Ela já gere tão mal os serviços que estão sob a batuta dela? Exatamente. Assim, o que tem saído na mídia, sabe, vereador, é um falso apoiamento das empresas, né, a esse decreto da prefeitura. Porque a gente ter participado de reuniões para tentar alinhar não significa que a gente, né, ratifica o texto que foi publicado, mesmo porque a negociação foi interrompida no meio. E aí eles vieram com o decreto uma semana depois, né, que contrariou várias coisas que a gente sugeriu, a questão da retirada da filial, né, o preço público, ok, que seja estabelecido mais, que conste no decreto, a vistoria que conste no decreto. Você sabe que, é claro que vocês têm que fazer a composição possível, né? Mas até o preço público me incomoda, porque se a gente estivesse falando de um preço por vistoria, tudo bem. Agora, a partir do momento que a base desse preço na verdade, o valor da corrida, qual que é a conta-prestação que está sendo entregue? E falar que eu uso da Via, falou, meu carro também roda na Via, nem por isso estou pagando preço público por isso. Então, assim, é uma forma de tirar da gente, né, das empresas, do motorista, do usuário, porque... Pior é que não é. Assim, a margem vai ser estabelecida. A empresa não é boba, a margem é estabelecida. Sim. Ela não pode matar o motorista, porque senão ela perde serviço. Então quem vai pagar isso é o consumidor. O usuário que vai pagar. Como acontece sempre, né? Então, assim, a gente não quer aumentar o valor de um serviço, porque ele vai de caminho de encontro ao que o táxi faz, né? Você vai estatizar, você vai cobrar um preço maior, porque você precisa cumprir uma série de exigências que vão te gerar um custo adicional além do que a gente já tem, né? Porque a gente ainda paga paga uma porcentagem na corrida. Ainda não está 100%. Como é que estava a questão do ISS? Em alguns municípios eu sei que foram feitos alguns substituições tributárias. É resguardado pela lei que é a lei complementar que define a cobrança na origem, né? Então a gente ainda se embasa nessa Mas em tese, o recolhimento está sendo feito lá está sendo feito em São Paulo, isso, né? Ele ainda é feito em São Paulo, mas tem várias movimentações para trazer a cobrança para o destino. Como aconteceu com os cartões de crédito recentemente. Exatamente, a questão do leasing, exatamente a mesma lógica. E assim, é um vespeiro, né? Todo mundo quer, mediante CONFAS e leis mesmo municipais, né? Vincular essa cobrança ao destino. Né? É uma quantia muito grande, né, de arrecadação de ISS. A gente já teria algum problema se você for pensar
no que se respeita às corridas originadas no município terminadas no outro, né? Parecido com o pessoal Exatamente. de construção civil em estrada. Eles constroem a é. estrada, passou Ela pelo passa município, e no agora, município. né? Então a gente tem realmente uma dificuldade muito grande. Isso ou é feita uma alteração na lei, né, na lei complementar para poder definir isso, né, ou vai ser judicializado, né, como tem sido feito talvez, né, em alguns aspectos aí. Eu queria te dizer o seguinte, Thais, o que vocês precisarem, até foi engraçado esses dias, porque num debate que eu tive na imprensa, né, com um dos secretários, alguém falou, eu não sei por que ele está reclamando, as empresas não estão reclamando. Eu falei, mas eu não fui eleito por empresa para defender o interesse da empresa, não. Eu estou defendendo o interesse de usuário, e o usuário está sendo lesado. Mas eu queria dizer que o gabinete, o mandato estão à disposição do que vocês precisarem no combate à regulamentação. Particularmente, mas é a minha opinião, eu sei que nem, aí nesse ponto talvez nem as empresas concordem muito. Eu sou contra a regulamentação, de qualquer espécie. Acho que ela sempre encarece o serviço e raramente ela entrega algum benefício em troca. Porque ela entrega uma burocracia que vai ter custo e eventualmente serve só para... A gente também bate muito nessa tecla, né? Porque ao invés de nos regulamentar, porque você não desregulamenta o serviço de táxi. Mas eu falo isso direto, eu falo para os taxistas que é muito regulamentado. É extremamente regulamentado. E ainda assim dá uma série de brechas. Os taxistas de Belo Horizonte acabaram de ter que instalar um negócio chamado biometria, taxímetro biométrico. Custa R$4.000 por veículo. Eu falo, gente, por que ao invés de vocês ficarem prestando atenção nos aplicativos, vão brigar contra esse negócio? Para que um taxímetro biométrico custa R$4.000? É para ter certeza que quem está dirigindo o táxi é o taxista. Gente, pelo amor de Deus, vamos avançar um pouco na vida. Eles têm que agir nesse sentido, mas ainda não entenderam, né? A gente vê lá na Câmara Federal, o PLC 28 saiu do Senado, as emendas foram para avaliação da Câmara e realmente já estão pressionando, né, parando o deputado na porta do aeroporto mesmo para votar, para pautar, para retomar o texto, né, aquele texto que da placa vermelha, que é inconcebível, o último estágio, né, da ignorância. É terrível, e eles querem votar, e assim, zero diálogo, zero... Para mim é muito tranquilo, eu nem uso mais táxi porque não tem mais jeito, não tem nada contra os taxistas, mas eles cismaram que eles têm alguma coisa contra mim. Então, Nem se atreve. Não tem problema. O que eu queria te dizer é que eu acho que essa discussão é uma discussão longa. Acho que o decreto vai ficar de pé durante um bom tempo ainda. Não acredito que a liminar do Gabriel vá se sustentar, não porque ela não tenha mérito, mas é porque se for necessário a prefeitura aprova aqui uma lei com o mesmo texto do decreto. Ela tem base suficiente para isso. Então, é válida a discussão, mas eu acho que a gente precisa ter um movimento de vigília em cima dos movimentos da BH Trans nessa altura, para entender o que a BH Trans está pretendendo fazer com esse decreto. Acho que Belo Horizonte, no momento em que está, politicamente, a chance de retroagir a um modelo de não regulamentação é muito baixa. Belo Horizonte está muito mais, do ponto de vista institucional, ela está muito mais pronta para proibir o serviço do que para desregulamentar. Diante disso, eu acho que a gente tem que vigiar mesmo, ver se a BH Trans, se o decreto voltar a ter efeito, ou se for aprovado uma lei com o texto do decreto, fazer uma pressão grande para que esse preço público seja mantido baixo, para que a vistoria seja mantida no mínimo em termos de segurança. Nós temos, eu não sei se você já teve curiosidade de ver, nós temos um modelo de vistoria para veículos escolares aqui em Belo Horizonte que funciona muito bem. Uma vistoria simples, feita uma vez a cada ano, tem época que ela é bianual, que ela é bienal a cada 2 anos, sem burocracia, com um custo baixo, funciona bem, nós não temos histórico de problemas com os escolares na cidade. Então, se for para ter, tem que ser uma coisa nessa direção da inspeção das características de segurança veicular. Bom, acabou. Eu tenho medo do jeito que foi feita a regulamentação, que inclusive possam ser criados alguns critérios de autorização de circulação mais restritivos, como idade de veículo, porque está tão aberto o que diz, quando fala assim, os critérios a serem utilizados na vistoria, eu acho que eles podem pegar todos os critérios de táxi e aplicar. E aí, gente... Eles têm a liberdade de fazer isso porque eles estão com a folha em branco pronta. E você concorda comigo que de alguma forma até parece fazer sentido na cabeça deles, que quando eles gostam de falar de concorrência desleal com o táxi, apesar de eu não conseguir enxergar isso... Não existiu. Porque assim, o táxi tem uma série de benefícios tributários,
Então, assim, são regimes diferentes, gente, são duas coisas diferentes. Não dá para ficar misturando, assim, comparando. Privado, né? Eles teimam em igualar. Agora, o que vocês acham, então volto a dizer, na hora que a coisa começar a andar, eu vou continuar batendo contra o decreto enquanto a gente conseguir manter esse decreto fora de circulação, mas ele entrando em circulação, no que for necessário, a interlocução está aberta. O meu objetivo é continuar sempre dizendo, não no interesse das empresas. Eu tive uma reunião aqui com os motoristas e achei engraçado porque um deles perguntou assim, falou, por que você não quer ser o portador da nossa causa com a prefeitura e tal, motorista de aplicativos. Eu falei, não, por que não? Porque eu não tenho interesse nenhum em ser o motorista, o vereador dos motoristas de aplicativo. Meu problema é o usuário. É o usuário. Então, enquanto tiver alinhado o interesse de vocês com dos usuários, tá ótimo. Claro. Porque eu sei, por outro lado, que existe um interesse, por exemplo, dos motoristas em limitação de frota. Das empresas não, mas dos motoristas existe. Mas eu não tenho motivo nenhum para querer defender esse tipo de coisa. Porque até esse limite eu acredito que a gente corre o risco da prefeitura. Porque eu já ouvi vários técnicos do município dizendo que a gente precisa controlar o tamanho da frota em circulação. Inclusive lá atrás o Calilson disse que discutiria se houvesse uma limitação, né? A gente falou, não é bem por aí, e aí ele topou realmente retirar isso do decreto, mas quem garante que isso não possa voltar assim? E não é só isso, né? Eu tenho formas de fazer isso indiretamente. Se eu restringo a idade do veículo, se eu começo a criar... A idade do motorista, se você estabelece... Idade de motorista, tipo de carteira. O tipo de carteira já me preocupa. A forma como está o texto, na hora que fala lá da habilitação para... nós vamos exigir quais cursos? Aqueles que são exigidos dos motoristas profissionais? Exatamente. Porque se for... Presencial, virtual, né? A gente está enfrentando em São Paulo uma série também de restrições nesse sentido, né? Que a lei está exigindo um curso de 12 horas e a gente, não, vamos fazer virtual. A gente já tinha um de 4 virtual, era bem bacana, né? Educativo para os motoristas. Então a gente conseguiu adaptar alguns pontos, mas, por exemplo, a questão do emplacamento, ser metropolitano aqui, também impacta negativamente. Eu até entendo a lógica do município, que é o repasse eles estão olhando o repasse do PVA. Eles estão olhando o repasse do PVA. Nessa linha já é engraçado ser metropolitano, porque de alguma forma você falou, não, pode ser de outro lugar, mas eu só gosto dos meus vizinhos, esse pessoal de mais longe. Tá fora, e assim, longe nem tão longe, né? Não, pertinho, claro. Então, assim, é deixar mesmo, Thaís, o gabinete à disposição das discussões. A gente vai estar acompanhando, eu fico em Brasília e a Juliana, que é a diretora do jurídico, ela fica em São Paulo, porque a gente tem, cada cidade que a gente tem operação, a gente tem problema com lei. Né? Todo mundo quer regulamentar. Como é que vocês já estão em quantos municípios? A gente está em 12 cidades já. Tudo bem. São Paulo, Rio, Curitiba, a única vantagem Campinas, de ter Santos. problema aqui é que vocês vão atrasando o ânimo do pessoal do Lyft. Que eles falam, meu Deus do céu, tá muito complicado, deixa eles acabar de resolver lá, a gente vai. Lá nos Estados Unidos, né? Bate direto de frente, concorrente, é o concorrente do Uber lá. E assim, o Brasil é o segundo maior mercado mundial. Né? Para a Cabify ele é o primeiro. A gente tem uma operação só para o Brasil. A gente tem um GM só para o Brasil, a gente tem heads, né, das áreas só para o Brasil. É desvinculado da América Latina porque a operação aqui é muito grande e ela cresce exponencialmente. Né? A gente tem uma série de problemas que favorecem, né, a adesão da população, né, aos aplicativos, enfim. Eu acho que tecnologia colaborativa digital de compartilhamento de qualquer coisa, elas são uma tendência sem volta. Em todas as áreas. Né?